Olá, meu nome é Paulo Roberto e eu sou professor de História. E a aula de hoje nós vamos estar vendo a economia segundo as ideias iluministas, o liberalismo. Então vamos lá. A liberdade é um dos pilares do pensamento iluminista e ele está presente em propostas no campo da política, da economia, na cultura, ou seja, algo que ocorre no século XVIII com o movimento iluminista, do iluminismo ali, vai afetar o mundo que nós temos hoje em dia. Então a gente vai ver que essa ideia do iluminismo ele vai estar gerando o que a gente chama de liberalismo econômico. E seu maior representante vai ser Adam Smith. Adam Smith ele foi um filósofo e economista escocês do século XVIII, que é o seu maior destaque ali vai ser a riqueza das nações, que ele vai começar a trabalhar esse liberalismo econômico e também a teoria da economia clássica, né, até a virada do século XX, praticamente, no qual vai começar umas crises econômicas, principalmente a crise 29, que vai colocar meio de em xeque a questão de até aonde o governo ele pode interferir ou não na economia. O maior conceito que nós temos aqui é de Adam Smith é a mão invisível, que nada mais é a defesa de uma economia livre sem intervenção externa, ou seja, o governo regulamentando todo o trabalho ali dos empresários, por meio de leis e impostos, enfim. A crença na autorregulação da economia comparada à existência de uma mão invisível, ou seja, a própria economia com os preços, eles estariam então como se coloca aqui, ser regulados naturalmente ali pela própria economia. Então, os preços dos produtos seriam determinados naturalmente pela economia. Com essa visão do liberalismo econômico, vai haver então um novo tipo de trabalhador, o trabalhador especializado, e uma divisão do trabalho a partir daí. Então, a ideia fundamental é para aumentar a produtividade, gerar mais produtos, gerar mais riqueza. Então, você vai ter que ter essas pessoas que são especializadas em um tipo de trabalho ali dentro da fábrica. Então, vai gerar essa necessidade de trabalhadores de se especializarem em tarefas específicas, a especialização, e buscando dessa forma maior eficiência e aumento de produção. Outro ponto que praticamente o liberalismo econômico defende é o livre mercado, que nada mais é que a economia ser guiada pelas forças de oferta e da procura. Ressalta a importância da ausência de intervenção do Estado e do mercado. Ou seja, se tem um produto que as pessoas buscam, mais vai ser produzido. Se não tiver pessoas procurando esse produto, não vai ser mais feito. Então, isso aí é a ideia de oferta e procura. Vamos dar uma olhada nesse quadro aqui que representa bem o liberalismo econômico. Lembrando que os pensamentos liberais do iluminismo estão presentes aqui, tá bom? Então, pilares do liberalismo econômico seria pouca interferência do Estado na economia, certo? Criando leis, enfim, regulamentações para empresários, defesa da propriedade privada, livre concorrência, leis de oferta e da procura, livre mercado e liberdade individual. Então, essas partes são defendidas aí como todo para o liberalismo econômico. Temos aqui então as razões para a defesa da propriedade privada, principalmente é o incentivo à responsabilidade daquela pessoa, a eficiência e o uso produtivo que ele vai encontrar para gerar recursos da sua propriedade. Então a ideia é que o indivíduo ele seja responsável pelas suas propriedade privada é que vai gerar então a produção. Temos aqui a autonomia individual e pouca intervenção do governo. Então aqui a gente vai ver que direitos dos indivíduos de tomar decisões sem interferência excessiva do governo, havendo assim uma descentralização do poder. Então você vai ter governos, estados, países que têm uma intervenção maior do que outros. Então aí a gente pode ver que alguns vão ter um maior liberalismo econômico que outros também. Temos então aqui mais um ponto, que é a competição como estímulo econômico. Então, se eu produzo algo que vai chamar mais atenção, outras pessoas também vão querer produzir aquilo para ganhar. E aqui começa então essa competição para ver quem vai oferecer o melhor produto e muitas vezes reduzir o preço para o consumidor. Então a gente vê que isso vai ser uma das bases para o liberalismo econômico também, que a gente pode ver em qualquer ponto, né? Hoje em dia, principalmente, você vai ver várias empresas, várias firmas multinacionais, enfim, oferecendo uma diversidade de produtos parecidos também, mas de qualidades e valores que vão ser diferentes para tentar atingir todo o consumidor. Aqui a gente tem o comércio livre e a globalização, que para o liberalismo econômico são vantagens da abertura das fronteiras para o comércio internacional. Então ele não vai produzir apenas para o seu país, mas ele quer exportar para fora e também ser comprado, as pessoas comprarem de empresas de fora também. Então essa eficiência na alocação de recursos e diversidade
disponibilidade de bens e serviços. Algo que ocorreu aqui no Brasil recentemente, quando você, antes do governo começar a taxar as empresas de fora, né, das pessoas comprando para fora, você tinha várias pessoas comprando em empresas que vinham da China e outros países a mais. Mas isso estava afetando os empresários aqui no Brasil também. E a geração de recursos que o Estado ele necessita por meio de impostos vai gerando essa tributação. Então nós temos uma tributação que vai defender os interesses comerciais de empresários brasileiros e ao mesmo tempo que a gente vai ver um pouquinho para frente, esse dinheiro seria revertido geralmente para o estado de bem-estar social. Então a gente vê aqui variações no pensamento iluminista. Reconhecimento de que nem todos os iluministas eram completamente liberais, ou seja, não é todos os iluministas que pensavam que o Estado não pode interferir em nada. Então você vai ter grupos e você vai ter pessoas que defendem que o Estado precisa interferir na vida do cidadão de alguma forma, e vamos ver isso agora. Algumas correntes favoreciam um papel mais ativo do Estado na promoção do bem-estar social, que o bem-estar social nada mais é que o Estado começa a investir os recursos que recebe por meio de impostos em bens de serviço para a população, diminuindo assim a desigualdade social. Isso é uma forma, por exemplo, que o liberalismo condena, mas você tem, como a gente está vendo aqui, um ramo desses pensamentos liberais até que defende que o Estado deve defender. O Brasil, por exemplo, ele adota em sua Constituição o bem-estar social, ok? Então a gente tem o SUS, a gente tem uma educação que é para todos até o ensino médio e assim por diante. São dinheiro que vem dos impostos por causa que já está previsto esse bem-estar social na nossa Constituição. Temos, então, também uma crítica quanto ao liberalismo. A maior crítica é que os ideais do liberalismo econômico podem ser utilizados para justificar desigualdades socioeconômicas e injustiças, e, portanto, argumenta a favor de certas formas de intervenção governamental para corrigir essas questões. Ou seja, se você tiver uma ausência do Estado e que seja um liberalismo econômico mais pleno, não vai ser todos que vão ser beneficiados quanto a isso. Há pessoas que vai aumentar o grau de desigualdade em uma sociedade. Então, essa é uma das maiores críticas ao liberalismo econômico. Então, para aqueles que criticam a ideia de você fazer vamos dizer assim, um balanceamento entre o liberalismo econômico, essa individualidade dentro da economia com os empresários e também o Estado regulamentando e esses recursos indo, voltando novamente para o bem-estar social, seria importante para diminuir a desigualdade que pode haver em um local. Então, nessa aula o que a gente viu identificamos que a partir das ideias iluministas surgiu no campo econômico o liberalismo. Esse teve como seu principal difusor o filósofo economista Adam Smith, e também compreendemos que as ideias liberalistas não foram aceitas por todos. Então, há havendo uma crítica a esses ideais. E aqui eu vou finalizando e espero vocês até a próxima videoaula. Então, até!